Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Sexta-feira, nós aqui reunidos novamente, sempre com questões essenciais à sociedade. E hoje nós vamos bater um papo bastante interessante sobre política. Política e politicagem. Qual a diferença? Boa noite aos meus pares, Casqueiro, Tágira, Carol, Gráucia, Rebouças. Hoje o programa promete. Não é isso, Silvio? Muito obrigado por você acompanhar a gente aqui na TV Metrópole, né? Sexta-feira. Uma ótima noite aos meus amigos, meus pares. E você vai ver a diferença de política e politicagem neste programa. Aquela musiquinha pro nosso amigo. Do Zé Augusto. Deixa eu chamar o Zé Augusto. Vai. É mais um dia sem você. Sexta-feira, né? Entrando no final de semana. Mais uma noite que eu espero. Eita, e pioca do lado. Se alguém no mundo quis você, fui eu. Depois, né, Cascão? Mas tá, quem é o nosso convidado de hoje, Tágira? Manda. Muito boa noite, você que está em casa, meus pares. O Acerto de Contas tem sempre esse propósito de levar o bom debate, os esclarecimentos necessários, e hoje a pauta é polêmica. Nós vamos falar de política, nós vamos falar de movimentos ideológicos, políticos, que fazem parte do debate cotidiano. O Wellington Rodrigues, ele é um dos fundadores do movimento Direita Periferia, que por si só já causa aí os primeiros debates no sentido de como é fazer política de direita na periferia, onde esta periferia tem, na sua grande maioria, pessoas que precisam viver de programas assistenciais patrocinados por governos, muitas vezes de esquerda. Carlos Macieri, o tema promete. Promete e promete bastante. Obrigado por ter vindo aqui. O nome é muito sugestivo, né? Direita na periferia, é isto? Direita periferia. Direita periferia. Direita da periferia. Não deixa de ser. Agora, a primeira pergunta que não quer se calar: é difícil fazer política de direita na periferia? Não de extrema direita, vamos colocar só direita, vai. É difícil levar a mensagem de direita, porque eu tenho uma dificuldade imensa porque eu sempre digo o seguinte, meu irmão: vaca não gospe, vaca baba. Não dá para fazer a vaca cuspir. Vaca baba. E aí você tentar fazer com que as pessoas, por exemplo, que em 2024 o prejuízo do Correio era 2.400 milhões, que em 2025 o prejuízo do Correio é 9 bilhões e meio. Consegue explicar isso na periferia? Porque num país que a logística avança, o comércio avança, que precisamos cada dia mais de logística, né, instalada para fazer a distribuição desse mercado, o Correio, de um ano para o outro, ele tem 3 vezes mais prejuízo em bilhões. Nós estamos na casa dos bilhões. As pessoas talvez não entendam o que é bilhão. Muita gente não entende. Como é que você consegue levar essa mensagem? Escuta, aqui nós não vamos falar de Bolsonaro nem de Lula. Nós vamos falar de administração pública. Que isso é importante. Eu acho que isso a gente tem que ter essa consciência, né? Vamos falar de administração pública. Com essa paixão do povo da periferia pela nossa esquerda brasileira, como é que você consegue transformar? Eu acho impossível. Ela é desafiadora. É desafiadora ou é uma guerra? A população na massa periférica, ela não compreende esses números. Ela não está atenta a esses números de déficit, de superávit estabelecido pelos governos. O que a massa periférica ela entende é quando o seu poder de compra não está
chegando na sua mesa, na sua residência, e isso passa a afetá-lo diretamente. Então, esses números, realmente a população ela não consegue ter essa percepção. Mas hoje, com as políticas, né, desse desgoverno que hoje atua no nosso país, ele tirou esse poder de compra do cidadão, do indivíduo, né? A dificuldade hoje ela é enorme, né? O direito à periferia, quando eu falo que é desafiador, porque realmente é muito desafiador, né? A esquerda, de forma nacional, de norte a sul no país, ela desenvolve trabalhos sociais, né? Acampa nas periferias, e esse trabalho do governo hoje em cima de assistencialismo... Esmola, né? A gente até entende que tem pessoas que necessitam, né? Mas, na nossa compreensão, o que se é importante para um governo fazer é criar políticas, né, de formas econômicas que impactem diretamente na vida do trabalhador, né, que desenvolva emprego, porque quando você tem emprego e renda, você consegue melhorar a sua qualidade de vida, né, e você não fica refém, né, do assistencialismo do governo. Hoje é uma compra de voto completamente antecipada, né? Realmente é um debate que gera muita polêmica, porque as pessoas hoje, na massa periférica, eu costumo dizer nas reuniões do nosso movimento, que a direita periferia, ela tem esse trabalho de levar essa concepção política para produzir clareza nas pessoas, né? E hoje eu confesso para vocês que está fácil, não está difícil não. Já foi muito mais desafiador. Mas hoje com o trabalho... Obrigado, Bolsonaro. Com o trabalho que este governo ele tem apresentado, mediante ao governo anterior, as pessoas têm essa clareza, elas têm essa percepção. E cabe a nós, com o nosso trabalho na periferia, né, através de trabalhos sociais, principalmente no esporte, alcançando jovens e adolescentes, com palestras também, atuando também forte na área da saúde. A gente tem uma parceria com o Instituto ID, atendemos mais de 200 famílias agora recente, né? Cirurgia de cataratas foi conseguido ali através daquele trabalho, né? Exames também. E assim, as pessoas têm observado o trabalho que a direita da periferia tem feito e ela tem feito a sua autoavaliação, que nós não estamos aqui para usar o povo, mas para trazer políticas aonde os órgãos não alcançam, que traga benefício para o povo e não usar o povo. A esquerda hoje ela usa o povo através desses projetos sociais que ela tem feito. Eu quero ouvir assim, o Rebouça, depois o Casqueiro, depois o Tágira, depois as mulheres. Vai, Rebouça. Boa noite, Marciere, muito boa noite a todos. Eu quero começar aqui mandando um abraço para o nosso telespectador que me abordou ele trabalha lá no Monte Clínico, nossa Monte Clínica, o Rony. Disse que Maracanaú, palavras dele, Maracanaú em peso assiste o programa Acerto de Contas. Então ele pediu que eu mandasse um abraço para todo Maracanaú, que ele disse que em peso nos assiste aqui. Então um abraço você de Maracanaú, essa terra que eu gosto demais, até porque já tive trabalhos lá. Domingo agora, depois de amanhã, estarei aí em Maracanaú, na Igreja Manaim, às 18 horas, levando a palavra no culto de aniversário da igreja, tá? Aí em Maracanaú. Então, um forte abraço para todos vocês de Maracanaú e para o Rony. Como você disse, já foi bem pior. Hoje em dia, você conversa com um bombeiro de posto de combustível, você conversa com um rapaz que vem trocar a bateria de um carro. Agora, essa semana, meu filho teve um problema na bateria do carro dele, o rapaz veio trocar, eu estava lá. O rapaz, quando me viu, e aí, doutor, como é que tá? Ele falou de política de uma forma com um esclarecimento tão grande sobre a percepção de que o Brasil está afundando financeiramente. Obrigado, Bolsonaro. Obrigado, Bolsonaro. Foi quem trouxe esse esclarecimento para o povo pela primeira vez na história do Brasil. Eu tenho 53 anos. A primeira Copa do Mundo que eu me lembro de ter acompanhado foi a de 1982. Quando eu tinha 10 anos, eu tenho lembrança de ter acompanhado a Copa. Desde então, eu nunca vi um ano de Copa do Mundo ninguém falar em jogo de futebol. Ninguém falar em seleção brasileira. Ninguém falar em as bandeiras verde e amarela daqui a um mês. As ruas antigamente estavam tudo pintado de verde e amarelo, em Fortaleza, nas periferias principalmente. E hoje ele vai até dizer aqui para nós, não está assim, pelo que eu sei, pelo que eu tenho visto. Por quê? Porque o povo está preocupado com o que ele falou, é com o poder de compra que não está chegando. O cara não está podendo comprar mais a carne, o cara muitas vezes não está podendo comprar mais nem o ovo. E, infelizmente, tem gente que não está se contentando com a esmola dos auxílios que estão sendo cortados, diga-se de passagem, e que o Brasil não vai aguentar pagar muito tempo
se continuar da forma que está, que a própria Simone Tebet disse, que em 2027 o Brasil está quebrado. Seja quem for o presidente que foi eleito, o Brasil já não vai ter dinheiro para pagar mais nada, que é ano que vem. Mas ela não quer Que ser ano que vem. candidata, não quer ser candidata a senadora. Porque quer mamar, né? A do salário bom, só das então eu benesses. quero trazer aqui o seguinte, isso que você falou é realmente é empírico. Né? Quando nós andamos nas ruas e temos contato com as pessoas, os trabalhadores que moram na periferia, o esclarecimento é muito maior, mas também é uma verdade que, infelizmente, a maioria ainda é. Eu vi um caso na internet ontem que eu fiquei abismado. O pai batizou um filho, olha o nome do filho, completo, Luiz Inácio Lula da Silva. Botou no filho. Meu irmão, Por isso que acontece tragédia. Isso uma Filho pessoa. mata pai. Isso uma pessoa. Isso é um fato. Tá vendo isso Isso aí? uma pessoa de extrema miséria. Não foi em Fortaleza, não foi. Foi um cidadão ribeirinho do Amazonas que mora dentro d'água na casa de palafita. Mas é o rei, pra eles é o A rei. palafita entendendo? caindo por cima dele. Rapaz, dentro da miséria, dentro do sofrimento, a esquerda romantiza a miséria como romantiza a favela no Rio de Janeiro. A pergunta, irmão. Né? Então, o caminho que você disse que está utilizando, pelo que eu entendi, é a palestra com o atrativo do esporte para poder captar essa juventude e levar uma ideologia de direita. Como é que vocês fazem isso? Vocês pegam, por exemplo, o Marcelo falou algo aqui que eu não concordo. Não vamos falar nem Lula, nem Bolsonaro. Não tem como não falar. Porque um é um expoente máximo da esquerda. Sem Lula no Brasil, a esquerda praticamente se acaba. Morta. E o Bolsonaro é o expoente da direita, que nunca teve a direita um expoente verdadeiro de direita como tem o Bolsonaro hoje. Mas tem que saber pra quem, né? Porque Vocês tem os esclarecem traidores isso? do Bolsonaro. Vocês esclarecem isso? Não, o traíra é só o que tem, que usa o nome do Bolsonaro, Sim, vamos lá na né? pergunta. E não é Bolsonaro corra nenhuma. Mas me diga uma coisa, vocês usam isso? Como é o esclarecimento? Como é a palestra? Vocês falam de quê para essa população e como é que tem sido o resultado? A gente tem trabalhado através de palestras, né, de conscientização, sabendo que é um trabalho formiguinha que a gente vai colher frutos a médio e longo prazo. Né? Mas, se a direita, de norte a sul do país, ela entender que há essa necessidade de atuar forte com trabalhos sociais, com palestras na região periférica, a gente passa a mudar esse quadro. Nós sabemos que hoje a massa periférica ela é de votos, né, associada à esquerda. Muito se mudou ao longo de 2018 para cá. Eu concordo com você quando você fala que realmente a direita ela surge com o Jair Messias Bolsonaro. Eu falo por mim agora, eu detestava a participação política, nunca gostei de política. Nesse período que eu estava preocupado também com Copa do Mundo, mas para o indivíduo hoje, em sua grande maioria, o brasileiro, a Copa do Mundo ela é em outubro. Né? E a gente percebe que quando se olhava para o PSDB, que fazia aqueles embates com o PT, ali não passava nada mais do que um teatro das tesouras. O Bolsonaro, ele traz esse esclarecimento para a população. Eu até costumo dizer que quando eu olho para essa campanha do Bolsonaro, da forma que foi, gastando os recursos que foi, eu vejo uma intervenção do Senhor, porque é muito difícil tudo isso que está acontecendo com o Bolsonaro, ele permanecer ainda de pé. Né? Então eu acredito muito que o Senhor tem dado livramento àquele homem e a gente tem despertado na massa periférica, na população, esse espírito de ousadia. Né? A Bíblia diz que Deus ele nos deu um espírito não de temor, né? Nem de covardia, mas de ousadia. E a gente tem levado essa mensagem na massa periférica de forma simples, na língua que todos eles conhecem e conseguem compreender, né? Trabalhando fortemente na disciplina e na educação, através do esporte, é uma grande ferramenta. Isso é um mecanismo que a esquerda ela usa já há muito tempo, com associações. A direita periferia hoje, ela se encaminha para fundar a sua associação, para que ela possa ter uma estrutura melhor, para fornecer um trabalho melhor dentro da população. E a forma que a gente usa hoje para levar essa clareza para as pessoas é mostrar no dia a dia, que quando ela vende o seu voto, ela recebe ali R$50 ou R$80, mas ela vai ter 4 anos faltando medicamento nos seus postos. Na nossa região a qual nós moramos, a infraestrutura, se você passar na Granja Portugal, está completamente esburacada. E tudo isso é reflexo dessa má política que é feita há anos. Então a nossa missão é de tentar desconstruir tudo aquilo que essa velha política construiu. Né? E a população que sente na pele, que é a mais afetada, ela consegue fazer esse juízo de valor. Ela já começa a entender que aquelas políticas
de 4 em 4 anos de algumas pessoas, daquela compra de voto, que ela está vendendo por R$50, por R$100, R$80, ela vai ter uma consequência de 4 anos. Pega o dinheirinho, fala que vai votar e vota no outro. Concordo com Faça você. igual os senadores fizeram, receberam os bilhões. o dinheiro e votou. 12 E rasgaram 12 bilhões em emendas. 12 Bilhões. bilhões. Ainda tem uma coisa. Bilhões. E votaram com. Ainda votaram contra. Ainda tem uma coisa. Siga o exemplo dos senadores. O dinheiro caiu. O caras dinheiro conferiram caiu, o Pix. conferiram o Pix, mandaram distribuir, depois foram para votação. Foi isso que aconteceu. Esse é O a dinheiro estratégia. caiu às 8 horas da manhã, às 9 horas eles já tinham repassado tudo, tá certo? E aí foram para a eleição. Mas Pra não ter deixa como estornar, né? para não ter como estornar. 12 porque- bilhões é muito. Vamos lá, dinheiro. Casqueiro. Dinheiro nosso. Até o Vamos lá, próprio Vamos lá, prefeito. vamos no foco. Primeiro eu queria parabenizar o pessoal da direita da periferia, a dizer a você o seguinte: tem um bocado de bolsonarista aí falso, traidor, que está dizendo sou eu, viu? Falso bolsonarista. Falso não são bolsonaristas. tá certo? Eu venho dizendo que assim que acabar a eleição, no dia em outubro, que vai ter segundo turno, né? Aliás, talvez não tenha, porque o Lula vai desistir. O candidato do PT é o Camilo. Já venho dizendo isso há quase 2 meses no meu programa, né? Que o candidato do PT será o Camilo, não será Luiz Inácio Lula da Se Silva. você acertar, nós vamos fazer um empreendimento novo. Não, pode ter certeza. Vamos montar uma tenda Casqueiro Obidu. Não, Vamos mas não fazer é não, atendimento. Marcelo. Mais casqueira de Mas Xangô. sério, Nós é vamos só fazer você. atendimento barato, Mas R$1.000 a entenda, consulta. é só você ver o que a política, o movimento da política. Levaram o Guimarães para perto de Lula, trouxeram um deputado que ele não é do alto clero do PT, Da Diniz. que é o Dia 6. o Dia Assis, Cearense, levaram deputado ele para estadual. vice-presidente nacional do PT. Então, o movimento do PT ele já caminha para a candidatura do Camilo Santana, porque é o cara do celular, é o cara que faz selfie, é o cara que, queira ou não queira, fez o governador, fez o prefeito de Fortaleza, tá certo? PT não tem prefeito em nenhuma capital do Nordeste, só tem aqui no Ceará, né? Que é Só Fortaleza. Deus sabe com que artimanhas. Mas não importa. Eu a conto política. já. É o que a Marcela acabou de dizer. Mas o que eu peço a você que está em casa, entenda. Bolsonaro é honesto. Porque se o Bolsonaro fosse ladrão, a Globo passa 30 horas por dia investigando a vida dele. Não acharam nada. Bolsonaro não quis acordo. Bolsonaro não roubou. Não foi corrupto. Mas o sistema entendia que o Bolsonaro fazia parte ser tirado desse sistema. Casqueiro, por quê? Porque Bolsonaro não queria dividir, não queria sujar as mãos. E aí você vê a mudança de quê? Deixa eu prender o Bolsonaro. Teve golpe mesmo, minha senhora. Eu nasci em 1900, diferente do Rebouças, que mentiu a idade nesse instante aqui, que ele só lembrava 53 anos, da né? Copa de 82. Pelo amor de Deus, 78 eu já era menino assistindo na Copa do Mundo. Eu lembro de 74. Eu nascendo. E o Rebouças só lembra de 82, mas tudo bem. O pessoal precisava tirar o Bolsonaro da parada. Por que tirar o Bolsonaro? Porque quem manda nesse país é o Centrão e há muito tempo o Supremo Tribunal Federal. Então o trabalho que vocês estão fazendo, cara, é um trabalho maravilhoso. Agora, precisa ser dito, porque, Marcelo, eu concordo com o Rebouças, porque eu ando em periferia. Hoje, de cada 10 pessoas, 6 pessoas já dizem que não vão votar no Lula. E são pessoas, diferente do que disse o Rebouças, que recebem Bolsa Família, o Vale Gás, mas estão sentindo na pele o que é essa economia, né? Porque o Lula, eu pensei que ele ia voltar para fazer alguma coisa, ele voltou para se vingar, cara. Tá certo? Literalmente. O amigo dele, Paulinho da Força, viu que foi o responsável pela relatoria da dosimetria. Paulinho falou que não aguenta nem ouvir a voz dele. Não, mais. Paulinho disse que ele voltou para quem visitou ele lá no Paraná. Então, o que você que está em casa aí, que esse programa tem uma audiência maciça, né? Mandar um abraço aí pro pessoal de Maracanã, ao menos pro prefeito que me odeia. Mas isso aí passa. Deixa eu dizer Não para grata você, lá no ó, Maracanã, viu? tome cuidado com algumas pessoas hoje que se dizem de direita, eu vou dar o nome de todos eles. André Fernandes, Carmelo Neto, Alcides, Inspetor Alberto, Tancredo. Deixa eu ver quem é mais, meu Deus, que eu posso dizer aí desse bolo aí, que tem mais Não gente. são de direita. Tem, não, peraí, calma. Aí você ainda tem aí a esposa do Carmelo, porque a briga é essa. Carmelo era presidente estadual, municipal do partido, a esposa recebeu R$686 mil.
Aí o André agora obrigou, quem está dizendo sou eu, obrigou os vereadores a fazer um vídeo em apoio ao pai dele. Não é porque ele é evangélico, é pastor, você também é pastor, que eu vou concordar com isso. O homem não tem preparo, é bom pai, é bom marido. Não, tem preparo político nenhum. Peraí, não tem preparo. Quem está preparado hoje na direita para ser senadora representando é a Priscila, mas não pode. Sabe por quê? Porque a Priscila se juntou com a Michele. Você que é de direita, escute o que eu vou lhe dizer agora. A Michele descobriu que as pessoas se juntaram ao Bolsonaro para tirar dele proveito. E aí a Michele olhou e disse, espera aí, meu irmão, esse cara se elegeu lá, esse rapaz era um jovem que veio do Iguatu. Estou falando do André Fernandes e o Dedé, porque ele que tem aí ó, os fantochezinhos dele, daqui a pouco eu conto deles. Botou lá, trouxe o menino lá do Iguatu, aí o menino virou deputado federal. Aí botou o pai, o Cid disse bem, quem é Alcides? Filho do André Fernandes. Nunca esteve envolvido em política. Você que é de direita, tome vergonha na cara. Tome vergonha na cara, porque esse movimento que esses meninos estão fazendo aqui, Marcelo, é um movimento que é feito pelo PT, Fábio sabe, o Fábio já vai falar sobre isso, há muitos anos na periferia. Mas tem que estar envolvido em política para entrar na política? Quem? Não, desculpe, irmão, tem que ter uma história. E o pai dele nunca teve história. Qual é a história do pai dele? Claro é pregar a palavra? Então, se eu quiser me candidatar, eu não posso, porque eu tenho que ter história na política. Porque quer agora abertamente dizer para mim que o pai do André, que nunca participou de nada político dentro de Fortaleza do Ceará, é um homem preparado para ser senador da República. Estão usando o nome do Bolsonaro para poder se elegerem aqui. A realidade é essa. A gente tem que dizer, por que não surge ninguém? Quem é de direita, então? Já que, na sua opinião, esses não são, quem é de direita? Eu não vou discutir direita. Eu vou chegar no que eu estou dizendo. O trabalho que esses meninos estão fazendo aí, Rebouças, é um trabalho que as escolas fazem. Eu sou contra a militância dentro de escola. Tá certo? Então eles estão indo na contramão. É um crime militância dentro de escola. Mas tem de tudo que é lado. Tem professor bolsonarista que tem. Não, tem não. Tem. A escola pública é difícil. Tem não, viu? Tem não. Nem na particular. Tem, meu irmão. Faculdade particular não tem. Mas eu vou respeitar a sua opinião. Então o trabalho desses meninos aí é um trabalho extremamente importante. Quer olhar para a senhora que está dentro de casa? Aí eu vou fazer por toda essa audiência aqui. Abra a geladeira aí agora. Vamos olhar a sua geladeira, vamos olhar aí a sua despensa. E pare com essa coisa de dizer, eu não quero viver da Bolsa Família. Receba, meu amigo. Esses caras pegam aí as mulheres, botam nos aviões, vão encher a cara de cachaça, gastar seu dinheiro, liquidar o que tem para se liquidar. E por que é que o povo não pode ser beneficiado? Espera aí, amigo. O cara tem que ser preparado para sair daquela situação. É muito bonito você ter uma vida boa e não saber o que é passar fome. Porque eu já passei fome, sei o que é dificuldade e sei, meu irmão, que é muito duro chegar às 6 horas da noite, 18 horas, olhar para dentro da sua casa e não ter o que comer. Então, meu amigo, eu tenho que lhe parabenizar. Agora, dizer a você, ao seu movimento, esse povo que está aí, eu venho dizendo, há mais de 8 meses, quando acabar a eleição em outubro, Bolsonaro será esquecido. Casqueiro por quê? Porque já existe um movimento hoje no Brasil, chamada Acorda Brasil, para liquidar definitivamente Bolsonaro. Mas... Quem falar em liquidar Bolsonaro é esquerdista, ponto. Não. Ei, vamos lá. Aí eu vou fazer uma pergunta para você, meu amigo, né? Porque não é fácil, sabe, cara? O que vocês estão fazendo é gigantesco. Como é olhar para essa molecada? Até o próprio Lula disse que as crianças, né, já olham o PT, um movimento social. E uma coisa que eu até quis dizer pro Rebouças. Primeiro, viu? Dilma já disse, atrás de toda a bola veio uma criança, só um minuto, viu, Rebouças? Falar para você que é de direita, viu? Pare com essa besteira de falar besteira. Quem criou o Bolsa Família foi Fernando Henrique Cardoso. Quem criou o FIES foi Fernando Henrique Cardoso. E a primeira pessoa que pensou em pobre desse país chama-se... Não, tem a dona Ruth, chama-se Antônio Carlos Magalhães. O Itamar também fez. Um minutinho. Eu sou baiano, lá tinha uma coisa chamada Cesta do Povo. Se um óleo era R$8 no mercado, lá era R$3,50. Então não tem nada desse negócio. Isso aqui é do PT. Vocês têm que trabalhar isso na cabeça das pessoas. E eu queria lhe perguntar, meu amigo, como é juntar pessoas, você não está aqui sozinho, né? Queria parabenizar todo mundo que está aqui. Como é juntar essas pessoas e dizer, ei, a gente não vai ter apoio do pessoal da direita que está no poder, porque a gente incomoda eles. Como é que vocês estão sobrevivendo, irmão?
falando sobre a direita, mostrando o que precisa ser feito, fazendo que o povo deixe de ser escravo, meu amigo. Recursos públicos, iniciativa privada. Né? Alguns empreendedores do nosso bairro, né, têm nos ajudado em parceria, apoiando o nosso trabalho. Eu costumo dizer, dentro do nosso movimento, hoje eu não faço mais parte da diretoria, mas sou um dos fundadores, que nós hoje aqui, eu falo isso aqui com total convicção, somos o único movimento de direita da cidade de Fortaleza que nós não temos nenhum apadrinhamento político, zero. Todos os recursos que nós gastamos, se não for próprio, é da iniciativa privada, né, da nossa região. Né? Pequenos empreendedores que acreditam que têm a mesma ideia política a qual nós temos. Nós somos todos idealistas e nem queremos, porque nós queremos essa autonomia para cobrar, para fiscalizar. Se for um vereador de direita aqui no nosso município, que a gente elegê-lo, a gente quer ter essa autonomia para cobrar. Se a gente recebe uma grade de assessoria dele, qual é a autonomia que a gente vai ter para cobrar? Né? Então, assim, a gente parte desse princípio. Esse momento ao qual o nosso Estado está atravessando, de eleições nacionais, né, estaduais, eu deixo aqui uma reflexão. Né? Eu olho para a pessoa chamada senador Eduardo Girão, esse homem saindo da vida pública é um prejuízo. É um grande nome na política do Brasil hoje. A gente vê uma aliança das pessoas que, não estou sendo aqui antiético de forma nenhuma, vou procurar ser o mais responsável possível nas minhas palavras, de ver pessoas que levantam o braço da direita, né, que se colocam como uma grande liderança da direita, fazerem alianças políticas, com chavos políticos, com pessoas que até outrora eles mesmos estavam pedindo a prisão, estavam apontando. Né? Pessoa essa que há 3, 4 anos atrás, no momento pandêmico ao qual o mundo todo sofreu, estava pedindo prisão de padres e pastores. Inimigo da igreja. E eu quero lhe dizer, inimigo da igreja. Vai dar o nome, quem é? Qual a coerência? Qual o nome? Qual a coerência? Qual o nome da pessoa? Nós não pode se prejudicar. Ciro André Gomes. Fernandes, Não, Ciro Gomes. Carmelo Neto e Ele tá falando. Não, eu estou dos falando nomes. hoje. Ele está falando, não venha distorcer não, Rebouça. O que ele disse aqui, que ele não pode se prejudicar. Sim, quem está fazendo a aliança. Peraí. Sim. Quem são as pessoas que estão fazendo aliança, que estão querendo lhe enganar, botar papai para ser senador? É o Dedé. Que quer porque quer empurrar a goela abaixo. Ciro, eu só aceito Já foi você citado aqui, se meu amigo, pai for né? ser senador. A gente hoje, o nosso Michele falou é movimento, pura a gente tem verdade. Ele ciência queria disso, prender meu marido né? e falou mal da minha família. Bom, como é que eu não vou fazer aliança com Nós ele? temos a ciência disso. Vamos pro segundo bloco, voltamos já. Fique ligados. Sei que lá, não entendo, sei.